por essa tarde, obrigado pela saúde, obrigado pela vida, Senhor, obrigado por esse final de semana tão incrível naquele lugar que o Senhor guardou, todos nós. O Senhor estará guardando cada um dos irmãos, filhos de pastores que estarão retornando para suas cidades. Abençoamos a viagem de retorno da nossa liderança também. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, mas agora, Pai, nós queremos concentrar a nossa mente, o nosso coração, para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios, por favor, abra sua Bíblia em Provérbios 11:30, Provérbios 11:30. Diz assim, Provérbios 11:30, o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Mais uma vez, vamos ler. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Queridos, eu quero ministrar hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração. Vai ser muito simples, mas muito impactante, dependendo da ótica que você recebe, dependendo do ponto de vista, do prisma que você recebe. Se você ouvir esta palavra, e não apenas ouvir, e não entender ao ponto de colocá-la em prática, é fato, queridos, vai ser só mais uma palavra. Mas se você ouvir essa palavra e querer colocar essa palavra em prática, e fizer um esforço para colocá-la em prática, Deus vai mudar a sua história. Amém? Deus vai mudar a sua história. E eu quero dizer algo, queridos, uma igreja relevante, ela precisa ser uma igreja ativa, ser uma igreja viva. Pastor, pode ser então que exista igreja que não é viva? Não, eu acredito que todas as igrejas estejam se movimentando, mas eu também creio, queridos, que talvez existam situações onde nós nos encontramos como igreja, meio que parados, meio que deixando a coisa acontecer naturalmente. E eu, quando falo de uma igreja relevante, eu queria que você entendesse que não estou tratando, eu não estou falando só da igreja física ou da igreja denominação, porque nós somos a igreja, amém? Eu e você, nós somos a igreja. Agora, uma igreja relevante e ativa, ela é uma igreja que tem ela tem muitas coisas boas. Uma igreja tem muitas coisas boas. A igreja tem o louvor, que é muito bom. A igreja tem as cadeiras, que é muito bom. Tem o ambiente, tem a recepção, tem a água, tem o cultinho, tem tudo isso, tem muita coisa boa. Mas ela tem algo, querido, que atrai a vida das pessoas. A igreja relevante tem algo que marca a vida das pessoas. A igreja relevante tem algo que faz a diferença na vida das pessoas. E eu quero que nessa tarde aqui, queridos, em poucos minutos, o Espírito Santo possa derramar uma unção de revelação na tua mente, para que você possa entender o que é esse algo na vida da igreja. E eu quero contar uma história aqui, bem resumidamente, mas bem resumidamente mesmo, de um filme que eu assisti algum tempo atrás, e é um filme muito antigo. Muitas pessoas falam assim, olha, às vezes poderia o pastor falar, olha, eu assisti um filme assim, assista lá. Mas esse filme é tão antigo, queridos, que se você não assistiu até agora, talvez agora você se interesse em assistir. É um filme muito bom, é um filme de aproximadamente 3 horas. Ah não, filme de 3 horas não é bom não, pastor, é muito tempo, pelo amor de Deus. Pois é, A Lista de Schindler. Quantos já assistiram esse filme? Esse filme é fantástico, esse filme é incrível, queridos, mas esse filme tem uma história por trás.
Esse filme, ele relata ali, muito tempo atrás, havia uma guerra. E havia uma guerra ali entre nazistas e judeus. E a guerra estava muito grande, e matavam pessoas, e morriam pessoas, e os judeus estavam sendo escravizados e mortos. Assim, de uma forma incrível, de uma forma devastadora. E um homem, ele se levantou com um interesse financeiro. Ele começou a olhar para aquela multidão de pessoas, ele começou a olhar para aquela multidão de judeus, ele começou a pensar: eu posso ganhar dinheiro através desses judeus, eu posso ganhar dinheiro, eu tenho um negócio. E ele começou a se envolver, ele começou a olhar tudo aquilo, e ele começou a entrar no sistema, no governo, em tudo que estava por trás ali, daquele massacre de judeus, de pessoas morrendo. E ele conforme ele foi se envolvendo, o interesse dele era financeiro, era de dinheiro, ele não tinha interesse em outra coisa, ele queria usar as pessoas ali. Só que ele foi vendo que a vida daquelas pessoas, o que aquelas pessoas estavam sofrendo, estavam morrendo muitos judeus. E ele ficou desesperado, porque ele começou a entrar ali e ver que ele falou: eu posso fazer alguma coisa. E chegou um ponto, a gota d'água, foi um momento que ele, no filme, ele percebe, ele vê uma menininha correndo, brincando, e passa um tempo, daqui a pouco essa menina, muitos mortos, essa menininha está sendo carregada morta, para ser jogada lá no meio de um monte de gente morta. E ele começa a entrar ali, ele começa a ir lá entender a história, ele começa a se envolver, ele quer entender tudo, ele vai lá falar com os líderes nazistas, ele realmente começa a comprar a briga dos judeus. E aí, o filme, ele toma uma forma quando ele começa a não só pensar naquelas pessoas para um trabalho, para serem escravos dele, mas ele começa a pensar que ele poderia salvar aquelas pessoas. E ele começa a fazer uma lista, ele começa a realmente colocar nome por nome, ele vai colocando centenas e centenas e centenas de nomes numa lista, e ele vai lá para esses nazistas, e ele compra, pessoa por pessoa, pessoa por pessoa, pessoa por pessoa, pessoas que estavam condenadas à morte, pessoas que estavam destinadas à morte, pessoas que iam realmente morrer, mas ele comprou aquelas pessoas. E aí, o que aconteceu? Ele comprou muitas, centenas de pessoas ele comprou, e ele salvou a vida daquelas pessoas. Mas aquelas pessoas criaram uma gratidão tão grande por ele, criaram uma gratidão tão grande com ele, porque chegou um dia que ele revelou, ele falou: olha, eu realmente fiz isso, mas eu infringi a lei, eu preciso fugir, eu preciso ir embora, eu não posso ficar aqui, eles vão me prender, eles vão me matar. E ele resolve ir embora. Só que quando ele resolve ir embora, na hora que ele sai da fábrica, todas as pessoas da lista dele estavam do lado de fora. Fizeram uma homenagem para ele. Fizeram ali, falaram, escreveram lá uma história, contaram para ele. Entregaram uma lembrancinha lá, eu não lembro agora se é um anel de ouro que foi feito com o dente de um homem lá, do ouro do dente. E aí, ele olha para tudo aquilo, realmente ele ficou até feliz, mas ele começa a chorar, ele entra em prantos, e ele começa a entrar em prantos, e ele começa a chorar, e ele começa a dizer: esse anel era mais uma vida,
eu poderia ter feito mais. Aí ele vai para o carro dele, o carro que vai levar ele, esse carro valiam 10 pessoas, 10 vidas que poderiam ter sido salvas. Essa roupa poderia salvar mais 2. E ele fica ali pensando e falando: eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais. Era só mais esse anel, comprava mais uma, era menos uma que ia morrer. E ele começa dizendo, e ele sai em prantos dizendo: eu poderia ter feito mais. Queridos, vai chegar um dia que todos nós estaremos, em nome de Jesus, indo para a eternidade, amém? Vai chegar esse dia, eu sei que vai chegar, queridos. Eu não estou com pressa que chegue, não. Já digo logo: Senhor, pelo menos uns 130 está bom. Agora, veja, queridos, vamos imaginar nesse grande dia, esse dia tão especial que nós não sabemos quando será, o Senhor voltando. E aí, querido, você vai olhar para aquela fila, para as pessoas que estão lá, e você vai começar a procurar pessoas, e você vai olhar para um lado, e você vai olhar para o outro, e você vai olhar para o outro, e você vai olhar para o outro, e você de repente não vai encontrar algumas pessoas, e você vai, eu tenho certeza, querido, que você vai poder dizer: eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito mais um pouquinho, mais um pouquinho. E eu quero nessa noite, queridos, trazer o teu coração aqui para essa mensagem, porque a igreja relevante precisa ser uma igreja que se preocupa com as pessoas que estão lá fora. Só, queridos, nessa noite, eu não quero só focar nos perdidos, porque essa mensagem é uma outra mensagem. Mas eu quero, queridos, porque se nós entendemos que quem são os perdidos, as pessoas perdidas, é o modo de dizer, né? É a frase que se diz, queridos, porque eu creio que esse nem é um nome que as pessoas merecem. As pessoas não merecem ser chamadas de perdidos, mas esse é o nome só para contextualizar e você entender aqui o contexto da ministração. Mas os perdidos são pessoas que estão lá fora, as pessoas que ainda não conheceram Jesus. Mas, queridos, eu não quero focar nas pessoas que estão lá fora, que é óbvio que isso é muito importante, nós pregamos aqui, mas não é hoje que nós vamos falar disso. Hoje nós vamos falar dos achados. Achados, queridos, que não estão aqui na igreja. Pessoas que um dia entregaram a sua vida para Jesus. Pessoas que aceitaram o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. Pessoas que um dia vieram aqui no apelo. Ou pessoas que um dia decidiram caminhar com Jesus, mas por algum motivo, por alguma razão, queridos, eu não sei qual, mas essas pessoas se desviaram, essas pessoas se perderam no meio do caminho, essas pessoas ficaram. E eu quero aqui, queridos, falar algo com vocês nessa noite. Existe uma estatística de 40, eu acredito que essa estatística está bem desatualizada, mas era 40 milhões de desviados. 40 milhões de desviados. Por que, queridos? Que existem tantas pessoas que já se desviaram da verdade, se desviaram dos caminhos do Senhor, se desviaram, é óbvio que se nós formos procurar respostas, nós encontraremos. Se nós formos procurar respostas, nós vamos encontrar razão para dizer por que tem tantos desviados, ou porque tem pessoas que não estão mais na igreja, ou porque tem pessoas que não estão mais servindo ao Senhor. E nós vamos ter uma lista enorme, queridos, mas uma igreja relevante, ela tem uma marca, que não olha para isso, não olha para essa lista. Ela vai atrás, ela vai ser relevante porque ela tem uma marca, e essa marca vai impactar a vida das pessoas, amém, irmãos? E eu gostaria de ler com você aqui Tiago 5,19,
até 20, diz assim, Tiago 5, 19 e 20. Acharam? Amém? Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Queridos, quando Tiago escreve isso aqui, nós precisamos não apenas ler, não apenas ouvir, mas nós precisamos pedir revelação. A palavra de Deus, todos nós sabemos, a Bíblia, ela é fantástica, e a palavra de Deus é recheada de promessas para nós. A palavra de Deus, ela tem tantas verdades e tantas promessas, mas eu dificilmente, queridos, a não ser a graça de ser salvo, porque a salvação ela é pela graça, o restante das promessas que a Bíblia tem, são todas condicionadas, ou seja, sempre tem uma condição. E aqui, queridos, Tiago, ele quer realmente trazer uma revelação para os nossos corações, em relação a pessoas desviadas. Pessoas desviadas, que significa que pessoas que já aceitaram o Senhor, pessoas que já passaram nas nossas células, pessoas que já passaram nessa igreja, ou pessoas que já se conheceram a Deus, até em outra denominação, estão desviadas. Eu fico, queridos, eu quero só abrir aqui um parêntese, vou fechar rapidinho, mas eu fico muito preocupado quando, por exemplo, nós nunca podemos, queridos, nunca podemos pescar no aquário de outros. Isso não é bíblico, queridos, isso aí não existe. Vou lá na igreja, porque ele não está bem lá, ele está na igreja. Agora, queridos, ele está bem, agora o que não pode, não, ele já foi da igreja um dia, mas e hoje, como ele está? Ele está desviado. Então nós precisamos ir atrás também, amém, igreja? Amém? E aqui Tiago fala assim: devemos tentar trazer de volta para o Senhor os irmãos desviados. Porque quando Tiago fala devemos tentar trazer de volta, por que Tiago fala devemos tentar? Quando você fala assim, vamos tentar fazer algo para alguém, o que significa? Significa que não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, mas uma igreja relevante tem uma marca, e essa marca, ela facilita, ela abre os caminhos para que as pessoas voltem, queridos, amém? A igreja tem isso, e eu quero ministrar com você essa noite, essa marca poderosa. E aqui ele fala, vamos tentar. Agora, uma coisa, queridos, que nós precisamos tomar muito cuidado como igreja relevante, é de não cair no erro, porque isso pode acontecer. Por exemplo, a pessoa fala assim, você fala, não pastor, mas olha, você tem que entender, pastor, aquela pessoa foi decisão dela ir para o mundo, foi decisão dela se desviar da verdade, foi decisão dela, ela não quis, ela não estava nem aí com a igreja, ela não queria nada com nada. Mas a igreja relevante, querido, e nós somos uma igreja relevante, amém, irmãos? Ela não está preocupada em acusar as pessoas, ela não está preocupada em apontar o dedo. A igreja que prevalece, a igreja relevante, ela só tem uma marca para colocar na vida dessas pessoas, e é isso que eu quero ministrar com você, querido. É isso que nós precisamos. Agora, queridos, eu fico pensando que talvez você fala, pastor, mas a pessoa falou mal, a pessoa criticou, a pessoa ela não gostava, enfim.
Não importa o que as pessoas dizem, queridos, importa o que a Bíblia diz. Em Provérbios 17:9, por favor, abram Provérbios 17:9, diz assim, olha que coisa tremenda isso: aquele que cobre uma ofensa promove amor. Diga após mim: promove amor. Mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Parece que a Bíblia gosta de dar uma, assim, por que, né? Aquele que cobre uma ofensa. O que é cobrir uma ofensa, queridos? O que é cobrir uma ofensa? Vocês sabem, perdoar. Cobrir ofensa é perdoar. Queridos, nós precisamos perdoar. Mas pastor, eu investi meu tempo, pastor, você não sabe quantas horas eu gastei no discipulado, quantas horas eu fui atrás. Olha pastor, graças a Deus que agora a conta é de chip, que você compra 5.000 minutos e pode falar à vontade, porque na época que não era pastor, o meu salário ia todo em ligação para a pessoa, pastor, era um absurdo. Pastor, ela merece meu perdão, mas nós precisamos perdoar, queridos. A Bíblia está falando, aquele que cobre uma ofensa, promove amor. Quando eu perdoo, eu vou promover o amor. Sabe o que é promover, queridos? Você já sabe o que é promover? Promover é você passar ali no calçadão de Barueri, tá? Uma loja da Marabras, uma loja Cas Bahia, Cacau Show no meio, sorvete, até o lanche do cachorro quente, todo mundo gritando, promovendo, vai, compra o meu lanche, compra a Casa Bahia, promovendo. Agora, queridos, nós temos que promover amor. Na hora que você encontra uma situação como essa, você vai derramar, e aí você vai promover na vida da pessoa, perdoar a ofensa, perdoar a crítica, queridos. Essa é a igreja relevante. E aqui Provérbios fala assim, olha, quem lança em rosto separa bons amigos. O que é lançar em rosto? É meio que aquele ditado popular, tacar na cara. Sabe aquele, é um ditado bem feio, não é? Tacar na cara, não. Você pisou na bola. Você pisou na bola. Você não tem mesmo que ficar fora da igreja, porque olha, nem a igreja te merece. Miseriqueima, queridos. Isso não pode nunca. Uma coisa que nós temos que ver e levar em consideração é que o diabo não vai desistir das pessoas. O diabo ele sempre vai ficar trabalhando para que as pessoas se desviem, queridos. O novo nascido, ele começa num processo, ele começa, nós temos que ter consciência que o Satanás, ele vem como serpente para enganar as pessoas. Eu lembro quando alguns anos atrás, nós estávamos no cultinho e tinha um fantoche, e eu de vez em quando ficava com a serpente, e tinha os bonequinhos aqui, o Joãozinho, e tinha um outro bem rebelde. Eu nem sei quem que era aquele lá, acho que era o Jucão, eu não sei como que era o nome. Pedrão. O Pedrão era o mais revoltado da turma. E aí, mas você, Pedrão, não é, você é uma bênção. Eu sei que tem muitos Pedrões aqui, você é uma bênção, amém? Aí eu entrava com a serpente assim, oi Pedrão, oi Juquinha, o que você acha de nós darmos uma volta na fazenda do vizinho? Isso, e sempre terminava, era um problema. Mas a serpente, ela vinha ali bem de fininho para enganar. E o Juquinha lá tão de Deus, mas ele caía na do Pedrão, mas porque a serpente vinha devagarzinho, soltava lá. E de repente, também, queridos, às vezes vinha, nós tínhamos um leão também, e o leão,
ele tinha dois papéis aqui na nossa vida. Às vezes ele representava o leão da tribo de Judá, e de vez em quando ele representava o outro leão, o diabo, vem para devorar. Às vezes é isso que acontece na vida do novo nascido, do irmão. Às vezes nem novo nascido, muitas pessoas que estão já há anos na igreja, queridos. A serpente vem, começa a enganar, e vai enganando, e o leão vem para devorar, queridos. Quando entra o espírito de engano na nossa cabeça, aí é questão de tempo para o leão devorar. Uma das mentiras, queridos, aliás tem muitas delas, mas uma das mentiras, eu poderia relatar aqui, mas uma das mentiras é, a pessoa se converte, e de repente ela fala assim: olha, a agenda da igreja não dá para eu entrar nessa agenda. Só que às vezes o irmão, nós às vezes que eles não temos tanta sabedoria, e de repente você fala: não, se você não for na igreja na quarta, na quinta, de manhã, à noite, você não vai poder fazer parte da igreja. Aí é colocar a pessoa para fora da igreja, sim ou não? Sim. Nós temos que ter entendimento, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter muita calma, queridos. Eu lembro quando eu me converti, eu não sei por que motivo me colocaram para operar a mesa de som. E eu operava mesas de som, e eu não tinha nada a ver com aquilo. E os músicos aqui na frente, às vezes ficavam gesticulando e tal, colocando, e eu conheci um irmão, que até hoje eu conheço ele está em outra igreja, e ele falou assim: música é tudo igual, corta os músicos. Como que é corta os músicos? Pega uma faca e corta os músicos? Ele falou: não, abaixa lá tudo, lá corta, não deixa eles falarem. Aí eu aprendi a fazer isso, eu comecei a fazer, e os caras ficavam gesticulando, estava todo mundo mudo, só não o responsável, que era o pastor Júnior. E o pastor Júnior também ficava lá e tal. Hoje já está resolvido, mas ele gesticulava tanto. Teve um dia que eu falei: pastor Gumer, eu vou sair da igreja, eu não nasci para ficar na mesa de som, eu não sei operar som, os caras ficam pegando meu pé. Aí o cúmulo, queridos, era que tinha umas espuminhas nos microfones, que eu tinha que levar para casa para lavar as espuminhas. Não estou exagerando, quem é daquele tempo sabe. O líder do louvor fazia, esses cabos tivessem desenrolado assim, Felipe, vou falar uma coisa para vocês, isso aqui era multa. Você tinha que pegar o cabo, sem brincadeira, que você tinha que descer o cabo assim, ele descia assim, descia, você fazia assim, 20 voltas, contava, colocava, subia. Eu falei: pastor, eu não consigo mais, eu preciso ir embora da igreja, eu vou embora. Então veja, que negócio tão pequeno, mas tão simples, tão minúsculo, mas eu queria ir embora porque eu não acertava o som. Então veja, queridos, o diabo ele começa a colocar mentiras no nosso coração. O diabo começa a colocar mentiras no coração das pessoas. Uma outra mentira que o diabo coloca na mente das pessoas: olha, você não precisa ir tanto na igreja, você não tem que ir tanto na igreja, que tanto você vai na igreja, vai de vez em quando, não vai não, e tal. São mentiras, são sofismas, são coisas que vão colocando. Olha, aquele preletor não prega bem. Isso passou, queridos, mas teve uma fase nossa, graças a Deus que passou. Bom, a igreja cresceu também, nem dá para perceber muito, que de repente a pessoa levanta, nós achamos que ela vai no banheiro e ela vai embora. Mas teve uma fase que quando não era o pastor Gumer, as pessoas iam embora da igreja, levantavam e iam embora. Quando me viam que era eu, meu Deus do céu, era um levanta. Eu falava: irmãos, vai melhorar até o final, melhora, volta aqui. Mas o que me deixava tão feliz para continuar pregando é que eu imaginava: esse irmão está indo chamar mais gente, eu tenho certeza que ele vai voltar com mais 2. Queridos, sofismas, coisas que o diabo vai colocando na nossa mente, coisas que o diabo vai jogando dentro de nós. Uma coisa que nós precisamos pensar, considerar que os desviados correm sérios riscos de morrer. Pessoas que se desviaram correm sério risco de morrer, querido. João 10:10 diz assim: o ladrão
Olha que diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Primeiro ele vem roubar, ele não vem para outra coisa, viu, queridos? Parece que, queridos, às vezes nós olhamos para isso aqui, nós precisamos pensar nas pessoas que já passaram nas nossas células, pensar nas pessoas que já vieram na nossa igreja, pessoas que já estiveram aqui. Eu fico pensando, pessoas que já foram nossos discípulos, talvez aonde eles estão, queridos. Simplesmente o diabo foi lá e roubou a força, a coragem. Primeiro o diabo vem roubar a coragem. Eu não tenho mais força para ir à igreja. Mas quando nós começamos, queridos, muitas vezes nós como igreja, nós cooperamos com as pessoas para elas se desviarem. Olha, perdão falar isso, mas às vezes, queridos, se uma pessoa não vem na igreja, nós precisamos ir atrás. Não veio domingo, dá uma ligadinha e falar: querido, você não estava ontem, você é tão importante para as nossas vidas, você é tão especial, você é tão, você fez falta na célula. Ah não, pastor, é decisão dela, é decisão dele, ele não quer mais nada com nada, e eu tenho mais o que fazer. Querido, essa não deve ser a postura de uma igreja relevante. A igreja relevante tem algo poderoso, que é a cura, que é o óleo, que é o que muda a vida das pessoas, e essas pessoas precisam conhecer, porque você é essa igreja relevante. Se você crê nisso, toma posse, aplauda ao Senhor, recebe na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu fiz um negócio aqui que eu nunca vou fazer, nunca mais eu vou fazer isso. Eu bati na garrafinha, a garrafinha caiu em pé. Jesus amado, é unção. É a pastor Paulo, a pastora Rebeca aqui, mudou até a garrafinha. Brincadeira, só para quebrar o gelo. Mas queridos, o diabo, ele vem roubar a força. Às vezes você fala assim: olha, não, vai para a igreja, mas a pessoa está sem força. Eu lembro como se fosse hoje, queridos, aquilo foi tão importante na minha vida. Um domingo eu fui para a igreja. Na verdade eu trabalhava muito, e eu estava trabalhando naquele domingo, e o pastor Gumer, ele não mandava mensagem, porque naquela época lá era bip. Não, bip é do tempo do pastor Rogério. Não era bip, já tinha passado o bip. Mas ele me ligou, e eu não conseguia atender, era um domingo. Aí eu falei: meu Deus, eu preciso falar com o pastor Gumer. Ele me ligou, o que será que ele quer? E eu fui rapidinho na porta da igreja. Eu cheguei na porta da igreja, parei, e eram umas 10:06, era lá na aldeia a igreja, na aldeia, e ele falou: então, eu tentei falar com você para ver como você estava, e para ver se, olha a postura de uma igreja relevante, queridos. Ele falou assim: eu queria saber se estava tudo bem para você ir para o culto. Não era depois, não, vou ficar aqui esperando. Era ver se ia para o culto já antes. Aí eu falei: pastor, eu realmente estou trabalhando muito esses dias e tal. E na verdade estava trabalhando, mas eu também estava dando umas enroladinhas, porque eu queria trabalhar e não queria nada com nada, vim na igreja e tal. E ele falou assim, eu falei: mas domingo que vem eu venho, pastor, domingo que vem eu vou estar na igreja, olha, vai ser uma bênção. Ele falou: não, vamos entrar agora, vamos para o culto, vem assistir. Eu falei: pastor, estou todo suado, não dá, pastor. Não, vamos para lá, vamos assistir. E eu entrei, queridos. Parece uma coisa pequena, mas isso demonstra atitudes de uma igreja relevante. Eu quero falar algo com os supervisores aqui, queridos. Quantos são os supervisores aqui? Levanta as mãos, por favor. Todos os supervisores, pastores, líderes, mas principalmente os supervisores, querido, uma das coisas que eu aprendi, olha, eu lembro, o pastor Emerson vai lembrar disso, nós vínhamos para a igreja, e eu ficava ali, sabe, queridos, não era para ficar ali realmente querendo só saber se a pessoa veio, mas eu andava pela igreja, olhando se os meus
Se os meus supervisores, os meus discípulos estavam lá, que eram os meus líderes, tal, era o supervisor na época, estavam no culto. Por quê, queridos? Não porque está no culto, não, mas porque é importante essa palavra. Às vezes a palavra vai ser falada com a pessoa, e a pessoa, só que aí, a questão é que não vem no culto uma semana, não vem 2, não vem 3, daqui a pouco a pessoa se desvia, quer entregar tudo. Queridos, isso é muito sério. Depois o diabo vem para matar. O que ele faz? Ele rouba, mata e destrói. Só que ele vem para matar. Ele mata a fome, mata a sede pela presença de Deus. Aquela pessoa que chegou tão sedenta, eu não sei se você já viu isso, queridos, a pessoa que chegou tão sedenta na igreja, amando a Deus e falando: olha, agora eu vou ser um pastor, eu vou realmente fazer a diferença nessa igreja, conta comigo. De repente 1 ano, 2, essa pessoa está sem fome, sem sede pela presença de Deus. Eu sei, queridos, que quem convence é o Espírito Santo, nós sabemos disso, mas nós somos os intermediadores, nós somos as pessoas que vão ali fazer a diferença, falar: querido, você está sem fome, você está sem sede pela presença de Deus, mas eu estou aqui para orar com você, eu estou aqui para ministrar a tua vida. E por último, destruir, colocar a pessoa de uma forma, querido, uma aparente satisfação. Sabe o que é aparente satisfação? É aquela pessoa que ela está morta espiritualmente. Ela até vem para a igreja, ela vem para o discipulado, ela está na igreja, só que ela está morta, ela não tem mais vida. E muitas vezes nós, como pessoas, precisamos destacar, porque, queridos, o que eu estou dizendo aqui, às vezes a pessoa não, eu creio, queridos, em nome de Jesus, eu creio que nós vamos realmente derramar isso que é tão importante na igreja relevante, mas nós precisamos identificar antes das pessoas se desviarem, porque o diabo investe o tempo todo para as pessoas se desviarem. Investe, querido. Os jovens estão aqui, é importante vocês jovens estudarem, é importante vocês fazerem faculdade, é importante, mas tomam cuidado, sejam vacinados, para você não cair lá no engano da faculdade, porque as faculdades estão, realmente ali, é um lugar onde o diabo está andando, como Pedro diz, que o diabo, Pedro diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Nós precisamos, queridos, ter isso muito claro. E para concluir aqui, eu quero falar, querido, do que uma igreja relevante, e nós somos essa igreja. Quantos são essa igreja? Levanta as mãos. Você é essa igreja. Você é essa igreja, querido. 1 Pedro 4,8, eu vou pedir já para o pessoal do louvor subir para cá, por favor, mas eu quero que você preste bem atenção, nós estamos essa é a chave, querido, fundamental da igreja relevante. Essa chave, ela muda toda a história, essa é a chave. Diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Olha que coisa, queridos. Aí eu peguei uma outra versão, que é Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso. Diga após mim, por favor, queridos: intenso. Uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Queridos, a Bíblia, ela é tão fantástica e não existe uma vírgula por acaso, mas existem versículos que você pode ler isoladamente, existem versículos que você tem que ler 2, 3, 4 antes, 2, 3 depois, voltar mais uma história, o texto, para entender o contexto. Esse versículo, ele precisa ser lido
um pouquinho antes, o 4:7. 1 Pedro 4:7. Porque o 8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Até aí, queridos, nós já está claro para nós. Mas olha, vamos ver, querido, porque quando Pedro está dizendo aqui a respeito desse amor, queridos, ele fala algo tão fantástico no 7, que diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, e dediquem-se à oração. Olha que tremendo isso, queridos. Antes de Pedro falar a respeito do amor aqui, desse amor intenso, ele fala de algo poderoso, queridos, que na minha opinião, no meu ponto de vista, aqui está a chave para mudar a vida das pessoas. Sabe, queridos, nós estamos trabalhando dia a dia para edificar a igreja. Eu sei que você também trabalha firmemente para isso. E essa palavra é uma palavra que nos tira da cadeira. Essa palavra é uma palavra que nos leva para um outro nível, nos tira de um comodismo, nos tira da mesmice, nos leva para fazer alguma coisa. Mas veja, queridos, o amor que a Bíblia se refere aqui, que Pedro está se referindo, esse amor aqui, ele não limpa, não vai realmente limpar os pecados das pessoas. Não é o amor que vai limpar os pecados, é Deus que vai fazer isso. Mas a Bíblia fala que cobre o amor das pessoas, o pecado das pessoas. O amor, ele cobre aqui o pecado. Queridos, veja que interessante, quando nós lemos aqui que o amor, ele cobre, ele perdoa. Significa, queridos, que esse amor precisa ser demonstrado para as pessoas. A igreja relevante é uma igreja que demonstra e vive o amor. É uma igreja que vive isso. Só que antes de nós vivermos esse amor, queridos, nós precisamos pedir para o Espírito Santo trazer revelação no nosso coração de duas coisas. A primeira aqui está aqui, ó: o fim de todas as coisas está próximo. Querido, vamos pensar que nós não temos mais o que fazer nessa terra. Vamos viver, vamos comer, vamos talvez comprar nossa casa. Eu sei que isso vai acontecer. Muitos jovens vão casar aqui, amém, jovens? Vocês vão casar. Mas, querido, olha, se você precisa pensar que o fim de todas as coisas está próximo. Talvez você fale: pastor, é melhor eu casar logo. É verdade, querido, você realmente precisa casar, tomar sua decisão, enfim. Mas eu quero te desafiar, eu quero te encorajar. Antes de você casar, ou durante o processo, é possível, querido, você demonstrar amor na vida das pessoas. Quando Pedro fala da oração, sejam criteriosos, sejam alertas, dediquem-se à oração. Pedro está falando algo tão fantástico, querido, que ele, 1 Pedro 5,8 fala assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Quando Pedro fala isso, Pedro sabia de quem ele estava falando. Pedro sabia de qual diabo ele estava falando. Que não era um diabo dos filminhos que tem uma setinha, um chifrinho na cabeça e uma lança ali, não. Mas é um diabo que não brinca de levar vidas para o inferno.
Nós precisamos, como igrejas, nessa tarde, queridos, sair daqui realmente com essa palavra de impacto, de confronto. Agora, como que, pastor, o amor, que a Bíblia diz que cobre multidões aqui de pecados, é um amor que vem com revelação da palavra de Deus, querido. Porque eu não vou conseguir amar se eu não tiver revelação. Se eu não tiver revelação, eu vou pensar, não, eu tenho que ir atrás, porque o pastor falou que eu tenho que ir atrás, eu vou atrás. Mas, queridos, se nós formos atrás das pessoas assim, elas não voltarão. Se nós formos atrás das pessoas porque alguém mandou, elas não voltarão. Por isso que Pedro fala, olha, dediquem-se à oração. Sabe quando, queridos, o amor que nós precisamos demonstrar para as pessoas vai vir como rema, como revelação, quando nós nos ajoelharmos e orarmos: Senhor, revela, Senhor, o teu amor para com as vidas, Senhor. Senhor, revela o amor para com o meu discípulo, que um dia foi meu discípulo, hoje não está mais aqui. Para aquele irmão que não está mais na célula, Senhor, traz revelação. Queridos, é através da oração, é nós realmente orando, o Espírito Santo vai revelar esse amor, e esse amor vai fazer toda a diferença. Porque, queridos, quando você for lá falar com alguém, olha, querido, vem, eu quero te fazer um convite, vamos à igreja. Ele vai falar: eu já fui. Vamos à célula, eu já fui. Vamos tomar um café, eu já tomei muitos cafés com você. Mas quando você, querido, quando você falar dessa forma só com a voz, não adianta. Mas quando você estiver lá de joelho, orando, jejuando, dedicando-se à oração, você vai chegar e vai falar para essa pessoa: querido, eu quero tomar um café com você, venha para a célula, vamos para a igreja. Essa pessoa vai falar: eu quero isso que você tem, eu quero essa verdade, eu quero esse amor, em nome de Jesus, amém, queridos? Aplauda mesmo, aleluia. Aleluia. Queridos, essa palavra, ela está mexendo comigo já há dias. E eu creio, queridos, que realmente, se você não apenas ouviu com os seus ouvidos físicos, mas com o espiritual, Deus vai mudar a sua história. Amém? Deus vai mudar a sua vida. Comece a visualizar pessoas que um dia já fez parte da sua célula, que um dia fizeram parte da igreja, ou até pessoas, queridos, que estão desviados. Esses dias mesmo, eu estava conversando com uma pessoa e falando ali muito de Jesus. Parecia que eu estava falando para alguém que nunca conheceu Jesus, mas uma pessoa que se desviou, foi machucado em algum lugar. Mas eu falei: querido, Deus pode curar essa ferida. Deus pode curar, Deus pode derramar esse amor, Deus pode mudar a sua história. Eu tenho certeza, querido, se nós realmente pegarmos isso, Deus vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos querem isso para as suas vidas? Eu vou pedir para você ficar em pé, e eu vou pedir para você manter os seus olhos fechados. Você começar a orar. Comece a orar agora. Comece a dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero, Senhor, a tua vontade na minha vida. Eu quero, Senhor, o teu querer na minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, Espírito Santo, nessa noite eu quero, Senhor, declarar, Pai, essa mesma unção, isso que está queimando no meu coração, possa ser transmitido agora, Pai, para a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, transmitidos para a vida de cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor. E eu creio que, em nome de Jesus, todos que estão aqui são igreja relevante, são igreja ativa.
Senhor, eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, a tua graça, o teu favor. Eu profetizo vida, Senhor, e vida com abundância, Senhor. Que quando cada um dos teus filhos falarem, ministrarem, essas pessoas possam entender essa verdade, em nome de Jesus. Eu quero concluir esse culto, mas eu sei, queridos, que talvez você que entrou aqui pela primeira vez fala: olha, eu